Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha. Hoje eu vou estar apresentando um aplicativo digital que é bastante popular entre os artistas digitais, o Ibis Paint. Ele está disponível para Android e iOS. Então vamos lá. Aqui na telinha eu vou estar mostrando dois aplicativos aqui para vocês, que também vocês podem estar usando para poder fazer arte e tal. Então aqui primeiro temos o Sketchbook, que é muito legal para poder fazer rascunho e não é tão complicado. E o Made in Paint, que ele simula bastante aqueles aplicativos de mesinha digital. E por fim, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o Ibis Paint. Foi um dos meus primeiros aplicativos para começar nesse rumo digital. Ele é um aplicativo completo, tem duas versões também, a versão gratuita e a versão paga. E nessa aqui, a gente vai estar usando a versão gratuita. Como vocês podem ver, ele já começa tendo um tutorial que eu gostei bastante. Então vocês podem já começar. Então vocês podem começar já vendo que ele tem um tutorial, né, que tem essa mensagem azul, ele mostra cada opção para que serve, as ferramentas também. Então essa aulinha aqui, se você nunca fez arte digital, se você nunca mexeu com um aplicativo assim, aqui eu vou estar te ensinando onde que a gente usa cada ferramenta e como que a gente vai começar. Agora, se você já tem uma noção, você já começou nesse rumo digital, aqui vai ser só para a gente dar uma revisãozinha. Então, para começar a pintar, toque neste botão. Então, aqui, nesse botãozinho aqui, que seria a minha galeria, é onde vai ficar todos os desenhos que vocês vão fazendo. Então, nessa parte aqui, você vai conseguir salvar o seu desenho, né? Então, você vai conseguir salvar a imagem do seu desenho, todo o processo do seu desenho. Então, tem um vídeo de como você fez aquele desenho. Então, vamos lá. Então, aqui na parte de cima tem uma mensaginha, né? Pode criar um novo trabalho artístico aqui. Ok? Então, você vai clicar. E aqui vai ficar todas as telinhas, né? Para você poder fazer o seu desenho. Então, tem todos os tamanhos possíveis. Então, aqui a gente tem porta-foto, que se você não está acostumado a desenhar direto no Ibis Paint, você pode estar tirando uma fotinho do seu desenho que você fez no seu papel e passar para cá, para você poder contornar ou pintar. Uma ferramenta que eu indico bastante aqui para vocês terem, né, é a caneta. É uma caneta touch que você pode estar conseguindo achar ou na Shopee ou em alguma lojinha, né? Mas você sempre vai estar conseguindo achar essa canetinha. Ela tem um preço bastante acessível, não é cara, né? E dá para ali quebrar um galho. Então vamos lá. Eu vou estar criando aqui uma telinha para a gente começar. Então aqui, se você não quiser que apareça esses tutoriais, que são essas partezinhas, esses balões azuis, você pode estar clicando nesse xizinho. Mas eu vou estar usando aqui para você ver que ele explica tudo certinho para você. Então, usando a ferramenta pincel, você pode desenhar linhas com o passar de dedo. Então, esse aplicativo, dando uma história aqui, quando eu comecei a desenhar no Ibis Paint, foi pelo celular. Então, eu consegui desenhar ali no dedo mesmo. Levou um pouquinho de tempo, né? Eu achei que não ia conseguir fazer ali a arte digital, que era um processo um pouco mais difícil, mas treinando aos poucos assim eu consegui chegar onde eu tô agora. E esse aplicativo também, você consegue estar baixando os pincéis, né? Eu vou estar mostrando para vocês nas próximas aulas também, né? De como você consegue baixar. Então, além de ser um aplicativo bastante acessível para a gente poder usar, ele se compara até o Procreate que eu uso hoje em dia. Tem algumas funções aqui que vêm até a mais, né? Que no Procreate acaba não tendo, eu sinto bastante falta. Como, por exemplo, a tela, né? A tela que a gente consegue modificar com facilidade, a moldura também, né? Então, a moldura para poder fazer quadrinhos, essas coisas, né? Tanto que eu ensino aos meus alunos como fazer um quadrinho aqui no Ibis Paint. Então, ele é bastante legal nessa parte.
Que mais? Outra coisa que eu senti bastante falta é a varinha mágica também, né? A lata de tinta que a gente acaba não tendo assim, que a gente tem que contornar cada partinha ali no Procreate. Então tem bastante coisa assim que acaba faltando no aplicativo. Mas aqui é bastante completo, eu gostei bastante. Então vamos começar. Aqui na parte de baixo, a gente tem uma bolinha, né, que tá um númerozinho. E aqui vai ficar todos os pincéisinhos, né? Então, pincéis com textura, com aquele aspecto de esfumado, entre outros, né? Até com textura de lápis mesmo. Então, tem bastante variedades para você estar explorando. E como essa versão é gratuita, a gente precisa assistir anúncio. Então, eu vou estar liberando aqui os pincéisinhos para a gente poder começar. Então, aqui já liberamos os pincéis para a gente poder usar. Então, aqui, depois que você libera os pincéis, vocês podem ver que tem uma grande variedade aqui. Tem bastante pincéis que vocês podem estar testando, né, com o desenho de vocês. Tanto que às vezes eu acabo tendo um pincel favorito para poder fazer aquele meu estilo de arte. Então, aqui, depois que vocês escolherem os pincelzinhos que você quiser, a gente consegue diminuir e aumentar. Então, aqui, diminuir o pincelzinho. Aumenta o pincelzinho. Tá? Então, ele é bem fácil e bem fluido, né? Pra gente poder desenhar. Aqui também a gente consegue aproximar, né? Aproxime ou afaste os dedos para dimensionar a tela. Ou arraste com os dois dedos para rodar. Então, por exemplo, você pode aumentar como se fosse uma fotinho mesmo, né? Você consegue dar zoom, diminuir e girar, né? Você segura seus dois dedinhos na tela e você vira, né? Você consegue rotacionar. Agora vamos apertar OK, né? Para ir para o próximo tutorial. Aqui embaixo, do ladinho onde a gente aumenta e diminui o pincel, a gente tem a opacidade dele. Então aqui você consegue diminuir a opacidade. Ele meio que fica transparente, translúcido. Tá? Então ele é bem facinho de mexer, você consegue mover aqui. E essa função aqui você consegue usar com outros pincéis, como o pincel aerográfico. Ele é um pincel mais esfumado. E quando às vezes você quer dar aquele efeito um pouquinho mais de sombra ou detalhe para o seu desenho, essa opção é muito legal. Então aqui a gente pode usar uma dessas opções, né, de aerográfico. E às vezes o pincel ele não tá muito de acordo, né, que às vezes a gente vai passar para cá e fica muito forte. E você só quer dar aquele efeito mais leve assim, então você consegue diminuir a opacidade. Então ele fica bem neutro aqui. Outra caneta aqui também que a gente consegue usar essa opção de opacidade é essa caneta desvanecimento. Ela foi uma das minhas primeiras canetas para começar a fazer aquele estilo de arte, né, mais limpo, ou um estilo de arte que ele mistura bastante as cores, né, que é essa caneta. Vim aqui nesse quadradinho aqui, né, mudar a cor. Você consegue vir aqui e mudar para a cor que você quiser. Eu vou pegar aqui um tom de pele, um tom salmão, e vou passar para cá. Agora, quando a gente usa essa opção de opacidade e pega uma outra cor, ele acaba se misturando. Então, eu gosto bastante desse pincel que ele mescla as cores, né? Então, ele é um pincel muito bom, assim, para você estar começando a pintar. Então, ele mistura muito bem todas as cores. Ele é um pincel bem fácil de você usar e que deixa aquele seu aspecto de desenho muito bonito. Então, aqui a gente também tem outra opção que está mostrando aqui na parte azul. Toque neste botão para alternar entre o pincel e a borracha. Então, a gente consegue vir aqui e já altera. Então, a gente consegue usar a borracha. Vocês vão estar percebendo que o pincel da borracha ele tá um pouco grosseiro, né? Então, a gente consegue mudar essa parte aqui como se fosse o pincel
e você pode estar mudando. Eu gosto de mudar de acordo com o pincel que eu tô usando para poder pintar. Então aqui, caneta desanescimento, e a gente consegue apagar de acordo. Diminuir a opacidade também, né? Pra ficar mais fácil de apagar. Tá, então é bem facinho. Agora para você alternar o pincel de volta, é só clicar aqui. Você já consegue voltar. Outra opção que tá mostrando aqui na partezinha azul de novo é a parte das camadas. Tá? Aqui esse processo é essencial para o nosso desenho. Então você consegue construir a base do seu desenho, você consegue contornar e depois pintar. Então a parte das camadas são bem importantes para a gente começar o nosso desenho. Então aqui ele já mostra onde que fica para a gente poder criar. Criou aqui a camada. Ó, toque neste botão para importar uma fotografia. Pode importar um rascunho desenhado no papel ou editar uma foto. Então foi aquilo que eu falei, você consegue importar até o seu desenho, mesmo você já tendo criado a sua telinha. Então, ok aqui. Então a parte das camadas, ela é bem essencial mesmo. Normalmente eu costumo fazer um só, para começar. Um para o rascunho, né? Um para o contorno e um para colorir. E essa parte para colorir eu acabo arrastando aqui para baixo. Então eu vou demonstrar aqui rapidinho para vocês como que vai funcionar. Eu vou fazer um rascunho bem de leve aqui. Vou fazer um coração, né? Bem mal feito mesmo. Vamos vir aqui na parte da camada. Eu vou estar apagando aqui para demonstrar. E a gente vai estar criando outra camada para poder contornar. Mas antes disso, a gente também tem a opacidade da camada. Então você consegue vir nessa opçãozinha aqui de baixo. E você consegue deixar ele transparente. Então, por exemplo, se tiver um desenho aqui seu ou uma foto, você consegue deixar ele transparente para quando você for contornar, ele fique melhor, né? Ele fique mais fácil para você contornar. Então a gente vai criar mais uma camadinha aqui. Vou estar pegando um pincelzinho de contorno, que eu gosto bastante, a caneta de tinta dura ou a tinta macia, mas eu acho que eu prefiro de tinta dura. E a gente troca a cor aqui pro preto e vai estar contornando. Uma dica legal para antes a gente contornar é você estar vindo nessa opção aqui de cima e que você vai estar clicando nele e eu vou estar mostrando o porquê que a gente tem um desenho meio travado no começo. É essa parte do estabilizador. Você colocando aqui no 10, ele fica muito melhor para você poder desenhar. Então ele fica muito mais fluido. Deixa o seu desenho mais bonitinho também, né? Ele não fica dando aqueles travamentos. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma linha, né? Você vê que ele fica desestabilizado, né? Ele não fica estabilizado. E quando a gente estabiliza ele fica muito mais bonito e mais fluido, tá? Então, sempre ative essa opçãozinha. Coloquem sempre no 10. Tem essa opção aqui, forçar desvanecer, né? Você também consegue dar uma pressão nele, né? Que parece que mesmo que você tá fazendo com caneta. Não é aquela pressão de caneta, né? Que você consegue fazer isso. Mas é como se você tivesse feito. Como se é tipo uma falsa pressão. É pra parecer com aquele estilo de arte que parece mesmo que tá usando uma caneta. Eu acabo não utilizando. Mas pro celular você pode estar usando. Eu usava bastante. Essas opções aqui de baixo eu acabo não usando. Não tem pra que usar. Mas a gente também tem outras opções que vocês podem estar usando também. Que é, né, tipo linha, para facilitar o seu desenho. Você consegue usar essa opção, né? Ou para fazer cenário, ou para fazer outras coisas também. Tem aqui quadrado, retângulo, um círculo aqui também. Então a gente tem várias opções. Então vocês vão estar testando. É para desligar, é só colocar aqui no on. Tá, agora voltando aqui pra gente contornar o nosso desenho. Então vamos contornar aqui.
contornamos o desenho e vamos nas camadas. Quando a gente já contorna, eu gosto bastante de já excluir essa parte aqui do nosso rascunho. E acabo criando outra. E para vocês poderem mover as camadas de lugar, você pode estar clicando nesse 3 tracinhos aqui, segurando com o seu dedinho e arrastar aqui para baixo. Agora na parte das ferramentas que a gente vai precisar achar latinha de tinta, no tablet ele acaba ficando já nessa parte aqui, fica do ladinho já com todas as ferramentas. Agora no celular, você vai ter que clicar no pincelzinho embaixo, né? E ele vai estar aparecendo a barrinha de ferramentas para vocês. Então aqui a gente já tem a lata de tinta. Vocês vão estar procurando a lata de tinta. Vem aqui no quadrado, né? E escolher a cor. Vou estar escolhendo a cor vermelha, né? Por coração. E só clicar. Tá? Outra dica também, caso vocês vão fazer a linha arte, é vocês estarem fechando toda a parte aqui, né? Do contorno preto, que acaba facilitando para não passar o seu desenho. Então, por exemplo, eu vou demonstrar aqui para vocês. Se tiver uma partezinha aberta, nem que seja mínimo, pequenininho, e a gente pintar, acaba passando aqui para fora, né? A gente tem duas opções aqui. Reconhecimento de espaço, que a gente consegue pintar sem problemas, mas a gente também consegue voltar aqui pro pincel e fechar essa parte com a mesma cor que a gente vai pintar. E pega a lata de tinta, pintando já dá tudo certo. Agora voltando aqui nas partes das camadas, que são bem legais também. Aqui a gente tem essa opção de cadeado, né, que a gente consegue fechar o nosso desenho. Então, qualquer cor aqui que você vai poder pintar, ele não vai passar para o outro lado. Vou pegar outro pincel. Então, você consegue pintar o seu desenho. E ele não vai passar para esse lado de fora. Estou usando aquele pincelzinho desvanecimento, né, caneta desvanecimento. Vocês podem ver que ele mistura bem, né, mescla bem as cores, né. Bem legal. Agora, se você desligar o seu cadeado aqui, né, igual coloque, ele já vai passar normalmente. É muito importante você ter essa parte das 3 camadas, né? Um para rascunho, um para contorno e um para tinta, né? Para você poder pintar. Porque se você acabar pintando errado o seu desenho e você quiser apagar, né? Eu vou juntar aqui para vocês verem. Claro, se vocês quiserem juntar, né? Tem essa flechinha com os 2 tracinhos, que é unir. E se caso vocês juntarem, né? Vocês vão na borracha, vai estar apagando o seu desenho todo, né? Então é muito importante essa parte das 3 camadas. Agora, se você quiser desfazer ou refazer o seu desenho, a gente tem essas opções aqui embaixo, né? Que é uma flechinha, então você consegue voltar todo o processo ou refazer. E um atalho muito legal que vai estar mostrando também naquelas mensagens azuis, né? Acabei tirando aqui para poder mostrar tudo certinho para vocês. O que você consegue clicar na telinha com os 2 dedinhos para anular, né? Então você vai clicando com os 2 dedinhos na tela. Agora, se você quiser refazer, você vai clicar com os 3 dedinhos na tela. Aí ele vai refazer o seu desenho. Tá? Então esse atalho é bastante legal assim para o celular. Então vamos lá aqui para as outras ferramentas. Se você quiser pegar uma cor também para o seu desenho, um atalho também que seria legal é você estar clicando e segurando o seu desenho, né? E tá pegando a cor. Eu vou estar pegando aqui no pincelzinho, né? Clicar no pincelzinho primeiro. Clicou e segurou, aí você arrasta para a cor que você quer. Agora, se você quiser um atalho mais fácil, é você ir na barrinha de ferramentas, conta gotas. E só passar por cima da cor que você quer.
Agora, outra ferramenta que a gente vai estar vendo aqui também na barrinha de ferramentas, né? A varinha mágica e o laço. E o transformar também. Então, o laço, você consegue circular, né, o objeto que você fez o seu desenho. E o transformar, quando a gente clica, a gente consegue modificar. A gente consegue deixar maior, deixar menor, ou mudar a forma dele, né, o formato dele. Esticar, né. Aqui a gente também consegue deformar ele, né. E essa opção de forma de rede, ela é muito legal para você estar podendo corrigir o seu desenho. Então, às vezes, você não tem o trabalho de redesenhar tudo de novo. Você consegue, apenas com essa grade, né? Você seleciona a área que você quer modificar e apenas com essa grade aqui você já consegue arrumar o seu desenho. Então, às vezes eu faço um desenho meio torto, a gente consegue vir aqui e tá arrumando o nosso desenho. Então, essa opção eu uso bastante também. Então, a gente consegue modificar aqui o nosso desenho sem mudar o nosso estilo de arte, né? Mudar ali a pintura que a gente estava fazendo e que demorou bastante tempo, né? Para não ter aquele trabalho de refazer tudo de novo. E essa forma de perspectiva, vocês podem estar usando para fazer cenário. Então, esse coração aqui, por exemplo, a gente pode estar usando para colocar dentro de um quadro. Então, vamos supor que aqui tem uma parede, né? E a gente consegue estar modificando, dando perspectiva, né? Ou vamos supor que esse coração precisa estar um desenho de uma camiseta de um personagem. A gente consegue colocar ali. Então, são bem fáceis as suas opções. Agora, para a gente tirar esse pontilhado em volta aqui do nosso coração, a gente pode vir nessa opção aqui de cima, né? Que é um quadradinho pontilhado. E clicando nele, a gente tem várias opções. Remover a área de seleção, né? Que remove esses pontilhados. Inverter a área de seleção, então, inverte a área que a gente selecionou. Então, ao invés de selecionar em volta desse coração, ele vai no cenário, né? Vamos supor. Eu selecionei aqui o coração, né? E a gente inverte essa área. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos. Aqui. Nas camadas, vocês conseguem ver como vocês selecionaram, né? Onde vocês selecionaram. Então, tá aqui, ó. Essa parte aqui, vocês conseguem ver onde que tá selecionado. Agora, se a gente trocar, tá só o coração. Então, onde tá esse roxo é onde tá selecionado. É um pouquinho confuso, mas eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu vou querer pintar aqui em volta do nosso coração. Não vai ser afetado. Agora a gente vai inverter. E ele não vai passar para esse lado. Então, bem fácil. A gente também consegue eliminar camada, né? Então, por exemplo, eu vou inverter aqui a área de seleção. A gente consegue eliminar. Tá vendo? A gente conseguiu remover todo o fundo aqui. Né? Selecionar a opacidade é como se a gente estivesse fazendo as camadinhas. E entre outras coisas. Aqui eu não uso muito. Né? A gente também consegue cortar. E, por exemplo, essa opção de cortar eu uso bastante às vezes quando eu faço na camada errada. Né? Vamos supor que eu fiz alguma coisa ali na camada de contorno que foi pintar, ou coloquei alguma coisa ali a mais, mas eu quero colocar em outra camada para fazer a parte. Então a gente consegue vir aqui na outra camada e colar. A gente também consegue copiar e colar, né? Então a gente faz dois daqui. E por fim a gente consegue remover o pontilhado só removendo a área de seleção. Tá? Então essas opções são bem legais assim. Para depois, né? Quando você já estiver fazendo alguns desenhos melhores, assim, né? Praticar bastante e essas opções vão ser muito úteis no futuro. Agora aqui na parte das ferramentas, a gente tem outras opções aqui embaixo também, né?
texto, moldura, tela. Nessas ocasiões aqui seria para quando a gente quisesse fazer uma história em quadrinhos. Eu vou estar mostrando daqui a pouco. Agora, por fim, a varinha mágica, que a gente consegue selecionar como se fosse o laço também. Só que a gente consegue selecionar por inteiro, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui e vou inverter a de seleção. Agora eu vou estar mostrando outras duas ferramentas aqui, três na verdade, que é a moldura, né? Para vocês poderem fazer o quadrinho. Então aqui vocês conseguem mudar o tamanho da margem, né? Vocês conseguem modificar o espaço vertical e espaço horizontal e espessura da moldura. Vocês também podem colocar até cor, né? Vocês podem mudar a cor que vocês querem aqui da margem. Feito isso, agora para a gente poder fazer aqueles cortes de quadrinho, é só você selecionar algum ponto, né? Do quadrinho que você quer. Você pode cortar ele, né? Então, vou fazer um traço reto aqui. Ele já meio que vai cortar. Então, essa ferramenta aqui, ela ajuda bastante, né? Pessoas que fazem quadrinho. É uma ferramenta muito legal. E aqui a gente tem a tela, né? Que a gente consegue alterar o tamanho da tela, aparar, redimensionar, entre outras coisas. A gente consegue aparar o tamanho da tela do jeito que a gente quiser. Alterar o tamanho, a gente consegue aumentar também o tamanho da tela e tudo mais. Essa parte aqui eu nem acabo mexendo, eu já crio o tamanho que eu quero e, por exemplo, se o desenho ficar meio que cortado, ou quiser aumentar, aí eu acabo usando essa ferramenta aqui. Aqui nessa opçãozinha a gente também tem texto. Adicionar texto, você consegue aqui escrever. Então eu vou escrever aqui meu nome. Mas também tem a opção de você mudar, né, a fonte do seu texto aqui. Então, para não ficar aquela letra muito básica, a gente também consegue baixar. Né? Então a gente tem várias opções aqui, aí se casar, mas eu não gostei dessas opções que tá aqui mostrando. Então a gente pode vir aqui nesse maisinho, né? Ele vai te direcionar para o site. E tem de fonte, né? Baixar fontes. A gente clicando nele aqui, vai aparecer vários tipos de caligrafia, né? Então, por exemplo, eu gostei dessa aqui, então a gente vai baixar. Então vai ficar aqui essa parte baixando pra gente. E depois que a gente sai daqui, ele meio que já é automático, então ele já veio pra cá. Nosso tipo de letra, nossa caligrafia. Tá? Então é bem facinho baixar o tipo de letra que vocês querem. E é muito legal para fazer esse tipo de quadrinho, né? Alguma letra em cartoon para escrever dentro do balãozinho. A gente também consegue alterar o tamanho, o estilo também, né? O fundo aqui. Então, essa parte aqui é bem legal também. Então aqui, já mostrando as ferramentas básicas, a gente também tem outras duas opções, que é o borrar e o desfoque. Tem uma diferença entre os dois. Então, eu vou estar mostrando aqui os diferentes, né? Uma caneta sólida aqui para mostrar aqui. Então, o borrar, ele já fala, ele meio que borra o seu desenho, ele vai mexer no seu desenho. Então, você consegue mover meio que a tinta, né? Você vai mover na pintura. E ele vai meio que bagunçando o seu desenho. Agora, o desfoque, ele só vai desfocar, né? Ele não vai alterar a sua pintura, só vai desfocar. Então, para aquele detalhezinho do olho, ele é muito legal.
Você consegue modificar aqui, ó. Só, né, dando uma esfumada, tá? Esse desfoque aqui. Agora temos a opção de FX, o filtro, né? E esse aqui eu gosto bastante quando para finalizar o desenho, a pintura, né? Então a gente consegue deixar o desenho meio que mais bonito. Então às vezes eu vou pintar o desenho e fica com uma cor muito apagada. Eu gosto de estar usando essa opção, né? De FX o filtro. Tem vários aqui, vários filtros que vocês podem estar usando. Balanço de cores aqui também, né? Vocês conseguem mudar a tonalidade, né? Então essa parte aqui eu vou estar deixando para vocês explorarem, para vocês estarem vendo certinho se vocês querem usar, se vocês não querem usar, então. Mas eu gosto bastante daquele detalhe no desenho, detalhe na pintura. Só lembrando que quando vocês forem fazer aqui nas camadinhas, por exemplo, eu gosto de juntar todos os desenhos, né? Todas as camadas, na verdade. Por exemplo, aqui a gente vai ter o nosso rascunho, né? Como eu falei para vocês, o rascunho, a lineart e a pintura. E a gente teria que juntar esses três, né? Para poder fazer o filtro, né? Para poder usar o filtro. Porque caso contrário, eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Vou estar fazendo um desenho aqui. Então, eu fiz o desenho aqui e vou estar pintando. E se tiver separado as camadas, quando você for no FX aqui, né? Brilho e contraste, ele não vai alterar. Então, você tem que tomar bastante cuidado nessa questão. Então, sempre vem aqui, né? Junta tudo o seu desenho quando você vê que já terminou de pintar, que terminou de fazer tudo. Junta aqui os dois. Vem FX. E assim você altera o seu desenho, né? Você vai fazendo as alterações aqui. Tá? Então é muito importante estar juntando as camadinhas no final. Agora outra opção aqui que eu tenho para vocês também, indo aqui nas camadas, é a parte de você inverter o seu desenho, né? Você consegue inverter aqui, consegue mover ele aqui também, né? Entre outros. Também consegue meio que deixar uma tela pequenininha para você poder usar, né? E essa parte aqui do normal, né, que vai ser o pulo do gato, né? Eu vou estar ensinando para vocês como que a gente vai fazer aquela parte de luz e sombra usando essas opções aqui. Eu não vou estar mostrando agora porque é como se fosse uma revisão, né, das ferramentas que a gente pode estar vendo aqui, tá? Então, essa parte aqui eu vou estar mostrando para vocês em aula prática de como fazer aqueles efeitos mais bonitos, né, e tudo mais. Agora, continuando, a gente tem as últimas ferramentinhas aqui em cima, que é a parte da régua e a parte aqui, né, a gente consegue pegar figuras prontas e colocar aqui no nosso desenho. Lembrando que você precisa estar com a internet ligada para poder usar essa opção. Então, além do Bispaint ele ser gratuito, você também pode, por exemplo, liberar aqui os pincéis, né, assistir o anúncio. Você desliga a internet e pode usar normalmente. Aquele aplicativo que às vezes acaba aparecendo alguns anúncios ali, mas acaba não atrapalhando, né? Mas é muito legal essa questão. Então aqui a gente consegue vir aqui, né? Pegar algumas formas prontas. Lembrando que se tiver, eu acho que é um Page Premium, né? Você não consegue estar pegando, né? Mas aqui, por exemplo, tá tudo certinho. Aqui, acho que é um pontinho amarelo aqui da parte de baixo. Mas aqui a gente consegue estar pegando algumas referências já prontas, né? Figuras aqui, ó.
Então, é bem legal para você poder estar testando aqui, né? Para você poder estar treinando a sua arte digital. Agora vamos para a última parte, que é a questão aqui das réguas. Aqui a gente consegue ligar, né, as reguinhas, que essa régua aqui deixa reto, né? Consegue desligar aqui no ó. Tem a parte aqui de fazer o círculo também, né? Então essas ferramentas aqui é como se fosse o básico desses aqui, né? Tem para deixar reto, mas eles são mais definitivos. Você consegue fazer do mesmo tamanho, né? Você consegue modificar aqui. Ele meio que fica parado, você não consegue movimentar ele. Né? Para desligar é bem fácil também. E outra opção aqui também que eu vou estar mostrando aqui é a régua de simetria. Vocês conseguem estar fazendo o outro ladinho igual. Então, por exemplo, se vocês têm dificuldade para fazer o rostinho, essa parte aqui, régua de simetria, ela vai ser muito útil. Também tem outras opções aqui separadas, né? Entre outros. Bom, aqui já chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aulinha, né, eu vou estar ensinando para vocês o conceito de luz e sombra usando essa ferramentinha aqui. Muito obrigado por ter assistido.